Sejam bem-vindos à aula. Nós vamos abordar hoje sobre o sistema locomotor, né? Vocês já assistiram essa aula que foi realizada via Teams, mas a gente vai recapitular alguns pontos para os que perderam. E eu já vou também apresentando estudos de caso para vocês, para os que ainda não terminaram as atividades, para se localizarem, tá? Então, para começar aqui com vocês, a gente fala sobre o sistema locomotor, que ele é o equivalente ao sistema musculoesquelético, ou também o sistema osteomuscular e articular. Ele é composto por 3 estruturas, que também podem ser chamados de sistemas que eles são independentes. O sistema esquelético, composto pelos ossos, o sistema muscular, que é composto pelos músculos, e as articulações e ligamentos que compõem o sistema articular. Esses 3 em conjunto vai ter o sistema locomotor ou o sistema musculoesquelético articular, como eu comentei com você, ou osteomuscular. A função em conjunto desses sistemas, desses componentes, eles são altamente integrados, né? E que a gente vê que se há um desses sistemas com problema, os outros eles também vão apresentar uma sobrecarga, tá? Falando um pouquinho aqui sobre o sistema esquelético, ele é composto por 206 ossos no corpo humano, dividido entre longos, ossos curtos, ossos chatos e ossos irregulares, né? O sistema articular vai se referir às articulações, que são classificadas em sinatrose, anfiartrose e diartrose, né? Os ligamentos também estão presentes no sistema articular e vão estar presentes nas articulações vertebrais, através desses ligamentos que a gente vai poder ter ligamento amplo, movimentação ampla, né? E que vai para todas as direções do corpo. O sistema muscular, ele é formado pelos músculos do corpo, né? Que vai incluir os músculos estriados, esqueléticos, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Então, em conjunto, esse sistema, no conjunto, ele vai fornecer a proteção para os órgãos vitais, vai proporcionar uma estrutura resistente para a sustentação das estruturas corporais, vai tornar possível a mobilidade do ser humano. E os músculos e os tendões, eles são responsáveis em manter os ossos unidos, e as articulações vai permitir que o corpo em si, ele se movimente, tá? Uma coisa que é importante, que através da movimentação desse corpo, a gente também tem a produção de calor, que vai manter a temperatura corporal, tá? Então, no movimento, vai se facilitar o retorno do sangue desoxigenado para o lado direito do coração, e assim a gente também vai ter o bombeamento adequado do sangue no organismo, tá? Trazendo um pouquinho para vocês aqui sobre a estrutura e a função do sistema esquelético. Lembrando vocês que trata-se de um conjunto de ossos, cartilagens e ligamentos que vão se interligar para formar o arcabouço do corpo, né? A sustentação vai ter como funções a proteção desse corpo, a sustentação e conformação desse corpo, é o que vai moldar o corpo. É um local de armazenamento de sais minerais como o cálcio e o fósforo. O sistema esquelético, através do sistema de alavanca, vai permitir movimentação dos músculos e o deslocamento desse corpo. E dentro dos ossos longos e os ossos chatos, a gente vai ter a produção de várias células do sangue, né? Muitas células, que nem muito tecido ósseo, né? Dentro de alguns ossos, como o isquio, aqui na pelve humana, na cintura pélvica, a gente faz a extração da medula óssea, né? Para doação de sangue. Dentro do fêmur humano também apresenta grande quantidade de medula óssea que vai fazer toda a diferença, né, na produção de sangue.
né? Aí, trazendo um pouquinho sobre a estrutura e função do sistema muscular, as células musculares, elas são especializadas na contração e no relaxamento. Vocês conseguem ver pela imagem que elas vão se formar em feixes, né? E é esses feixes que a gente vai chamar no conceito todo de músculos, né? E que eles estão fixados pelas extremidades nos ossos e que vai permitir a movimentação, né? Então, os músculos são estruturas que movem os segmentos do corpo através do encurtamento da distância que existe entre as suas extremidades fixadas, ou seja, pela contração. Aí as funções do músculo. O controle normalmente é feito pela vontade, né? A gente está falando aqui do músculo estriado esquelético, né? Que tem uma musculatura estriada que permite o controle pela vontade do indivíduo. Aparência estriada ou não estriada ao exame microscópio, né? A localização está na parede do corpo e nos membros ou formação de órgãos ocos, né? Aí, no caso, a musculatura esquelética vai estar principalmente nos membros, e a presença nas vísceras, a musculatura lisa presente nas vísceras, em outras partes dentro dos órgãos, né? E vai ter também musculatura lisa, principalmente, na cavidade do corpo e nos vasos sanguíneos, tá? Aí a gente tem aqui os 3 tipos de músculo, né? O músculo estriado esquelético, que é controlado pela vontade humana. Músculo estriado cardíaco, que atende a uma vontade de batimento próprio, né? Ele precisa ser, o músculo cardíaco precisa ser estriado porque ele tem uma velocidade maior e é feita toda essa presença das estrias vai fazer uma transmissão de movimentação das células se movimentarem em conjunto, diferente daqui da musculatura lisa que está dentro de víscera, tá? Aí a gente tem alguns tipos de exames que são utilizados para diagnosticar qualquer problema, qualquer diferença aqui no sistema locomotor. São realizados exames de raio-x, a tomografia computadorizada, a gente o paciente está realizando uma ressonância magnética, uma artrografia, a densiometria óssea, que é um exame muito importante para a detecção de osteoporose, a cintigrafia óssea, a artrocentese, a eletromiografia, a biópsia, e podem ser feitos exames laboratoriais com a coleta de sangue e de urina para análise, caso seja necessário, para identificar qualquer problema nesse sistema. A nossa atuação na enfermagem e na realização desses exames é principalmente observar as peculiaridades dele com a orientação aos pacientes. Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção na realização de exames é alguns que proíbem a utilização de joias e metais, né? Como é o caso da ressonância magnética, que a gente tem que averiguar se o paciente fez toda a retirada de joia, de grampo de cabelo, se ele apresenta algum aparelho auditivo que tem metal, né? Se ele não está com cartão de crédito ou outro objeto que contenha metal. Tá? Isso principalmente são os pacientes que são da urgência e emergência ou que estão apresentando uma situação de urgência e emergência que a gente precisa preparar para a realização desse exame, tá? Quando a gente vai para realizar o exame de imagem, né, levar um paciente para a realização desse exame de imagem, ele deve ser avaliado as condições que possam exigir consideração especial durante esse exame, né? Como, por exemplo, os casos que a mulher, ela se encontra grávida e que a gente tem uma restrição para a realização desse exame, precisa ser tomado cautela, por exemplo, com um raio-x. No caso de ressonância magnética ou tomografia, as pessoas que apresentam claustrofobia, que podem acabar inibindo a realização desse exame, podem passar mal durante o exame. Pessoas que possuem algum tipo de implante metálico,
no corpo também, elas podem ser barradas, né, na realização do exame, no caso da ressonância, e a gente tem que estar prestando atenção, principalmente se a pessoa, ela não é alérgica a algum componente de contraste que pode ser usado em exames como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, né, ou a artrocentese, né? E deve se atentar, então, a respeito da alergia, tá? Alguns cuidados, modalidades de cuidado desse sistema, vai incluir a utilização de gesso, de órtese, de talas, da tração, da cirurgia, ou até mesmo a combinação de todos esses elementos nesse sistema, né? É fundamental, então, que a gente esteja ofertando informações aos pacientes, realização de uma educação de como que é ficar com esses dispositivos no corpo, né? Preparando para cuidado ao tomar banho, da movimentação desse membro que ele está machucado, tá? E principalmente nos casos quando há imobilização por gesso ou tração, tá? E até mesmo nos casos que é necessário a pessoa realizar uma cirurgia para correção desse problema no sistema locomotor, tá? Então, o primeiro dispositivo que eu vou trazer aqui para vocês, que eu vou me aprofundar um pouco mais, é o gesso, né? O gesso que muitas vezes acaba sendo trocado pela bota ortopédica, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele é um dispositivo de imobilização externa rígida que é moldado nos contornos do corpo, principalmente utilizado para imobilizar uma fratura que ela foi reduzida, ou seja, que o médico, que é um procedimento médico, ele foi lá e ele colocou essa fratura no lugar. É utilizado para corrigir alguma deformidade que aconteceu por conta dessa fratura ou de qualquer algum problema na construção dessa célula óssea, ainda intraútero, né, das crianças, ou para aplicar a pressão uniforme nos tecidos moles adjacentes, no caso de uma torção, de um entorse, ou mesmo para apoiar e estabilizar as articulações que forem enfraquecidas, no caso da luxação. Tá? Então, não é utilizado o gesso somente em fraturas, mas em outras circunstâncias também. Né? Ela vai permitir a imobilização desse paciente enquanto restringe o movimento de uma parte do corpo, tá? Mostrando aqui para vocês alguns exemplos de gessos, de como que eles podem ser construídos e eles são adaptados para o corpo humano. Ele ainda é a forma mais barata que se tem, né, para imobilização, né? Extremamente utilizado. A gente tem novidades, mas o gesso é bem utilizado. Tá? Aqui mostrando para vocês, principalmente em criança, quando há necessidade de mobilização tanto dos membros quanto o tronco, tá? Porque pode ser colocado mais algumas estruturas, né, que a gente chama de gesso em espica, né, que vai circundar tanto o membro machucado, ou os dois membros que estiverem machucados, né, no tronco. Aqui a gente costuma ver bastante em pediatria, principalmente com as crianças, que elas nascem com uma displasia de quadril, que é aqueles casos que cresce um grande número de células de quadril e que fica desproporcional e que não permite que essa criança ande, né? E depois isso pode gerar diversos problemas, né, nessa criança. Né? Aí alguns cuidados de enfermagem que a gente tem que ter a respeito da utilização de gessos ou até mesmo da imobilização ativa desse paciente, é que a gente não pode ignorar nenhuma queixa de dor, porque pode estar indicando um problema em andamento, né, com a diminuição da perfusão tecidual, ou seja, está chegando pouco nesse paciente, oxigenação, está chegando pouco suprimento sanguíneo para esse paciente com oxigênio, com nutrientes, tá? E que pode até mesmo estar indicando surgimento de úlcera por pressão, de lesão por pressão dentro desse gesso, e a gente não consegue enxergar, não consegue ver. Então, no caso do paciente estar reclamando de dor ativa, pode ser que essa estrutura esteja sendo compressada, está ocorrendo um processo inflamatório ali dentro desse membro e que a gente precisa investigar o que está acontecendo. E a equipe de enfermagem é que vai ficar sabendo em primeira mão dessa situação, né?
Também pode ser utilizado, além do gesso, alguns fixadores externos, que são utilizados principalmente nos casos de fraturas abertas e que houve uma lesão da pele, dos tecidos moles, pele, do músculo, tá? Vai proporcionar, então, um suporte estável para as fraturas que elas foram cominutivas, graves, que passaram por esmagamento, que foi fragmentada. Então, houve diversos pontos de fratura e que precisa ser estabilizado esse membro que foi lesionado, né, para que ele pare, que aí a gente vai ter o tratamento e a recomposição desse osso e dos tecidos moles que foram lesionados. Um outro tipo muito comum de fixador externo é esse aqui, do tipo Ilizarov, que ele é a famosa gaiola, né? Que além do problema da fratura, a gente tem um problema que acontece a alteração na angulação desse osso, que para ele voltar ao normal é necessário fazer uma correção mais específica, mais global, por assim dizer, desse membro que foi machucado, né? E que vai fazer uma correção de defeitos rotacionais também, de como mexer essa perna, né? Que vai tratar também a consolidação de diversos pontos, de diversos fragmentos ósseos, e que vai ajudar ali a reconstrução desse membro que foi fraturado, tá? Outra coisa que a gente precisa ficar muito atento no nosso cotidiano é a realização de tração, né? Que é a aplicação de uma força de empuxo nessa parte do corpo. Normalmente a gente vê nos membros inferiores, tá? A tração é utilizada para minimizar espasmos musculares, redução e alinhamento e imobilização de fraturas. Ela reduz as deformidades e aumenta o espaço entre as superfícies opostas, né? Que elas precisam estar corretas, né? Um ponto que é importante é que a tração ela tem que ser contínua para ela ser eficaz na redução e mobilização da fratura. Ou seja, a gente não pode tirar o paciente desse posicionamento, né? A gente não pode mexer nesses pesos, né? Porque eles não podem ser removidos a não ser que for prescrito para a retirada deles, né? E aí, no caso, a gente não pode deixar que nada esteja esbarrando nessas cordas, nessas roldanas, ou que forme nós para não diminuir o potencial dele, a força que é indicado para manter essa tração. Ela é adequada para o paciente, né? Então, é importante que o paciente esteja muito bem alinhado corporalmente, no centro do leito, quando essa tração é feita, principalmente para a gente não perder a força presente nela, né? A corda nunca deve ter nó, ela tem que estar sempre desobstruída, né? Os pesos, eles não podem ser colocados em repouso, ou seja, eles não podem ficar no chão, ou não pode ser colocado sobre o leito, porque senão a gente perde essa força, né? E não pode ter nó, como eu trouxe para vocês, né? Uma coisa que é importante que eu falei para vocês, e eu vou repetir de novo, é que muitos dos dispositivos que eram utilizados para o gesso, eles estão mudando, né? A gente tem a presença de algumas talas plásticas, né, com materiais que eles sejam mais adaptáveis para o corpo dessa pessoa, né? E que permite, não vai requerer dessa pessoa uma imobilização que seja rígida, por assim dizer. A pessoa ainda consegue fazer algumas movimentações, né? E até mesmo no caso de algumas pessoas que a gente sabe que vai ter algum problema na pele, né? Que a pessoa pode ser lesionada, né? Também são utilizados esses novas órteses ou coletes ortopédicos, né, para fornecer apoio, controlar o movimento e evitar lesões adicionais, né, que são feitas também de acordo com o paciente. Aí eu trago aqui para vocês o estudo de caso número 1 da fratura, já com algumas correções, né. Lendo aqui um pouquinho o estudo de caso. A MFS, sexo feminino, 56 anos, ela é casada, trabalha como assistente social em uma unidade hospitalar e apresentou queda da própria altura em seu domicílio ao realizar atividades do lar. O seu esposo entrou em contato com o serviço de atendimento pré-hospitalar, o qual fez uma abordagem inicial com imobilização e encaminhamento ao hospital de referência ao trauma. Ao dar entrada na urgência e emergência do hospitalar, né? Aqui não está me aparecendo a palavra.
aqui no caso, perdão, né? Foi relatado, né, que a mesma caiu sobre o membro inferior direito, sentindo forte dor e lesão no membro superior direito. Ou seja, ela tem aqui 2 membros que estão lesionados por conta da queda. Utilizado para ao apoiar para diminuir o impacto da queda. Ficou caída no chão até a chegada da equipe do atendimento. Após a avaliação hospitalar pela equipe médica de enfermagem, verificou-se que a paciente está imobilizada em prancha rígida, com curativo em membro superior direito e imobilização nos membros superiores, aqui no caso, no membro inferior, realizada pela equipe de emergência. Refere dor intensa no membro inferior direito, que se apresentava em rotação externa e encurtado, e membro superior direito com trauma corto-contuso, com exposição óssea na porção da parte medial do rádio e deformidade local. Foram solicitadas radiografia e exames laboratoriais. Foi avaliada a situação vacinal dessa paciente e foram encontradas doses completas da vacina antitetânica. Nessa paciente foram realizados exames complementares, em que a radiografia do membro superior direito apontou fratura na região medial do rádio. Na radiografia do membro inferior direito apontou-se uma fratura do fêmur. Após avaliação e análise dos exames, foi solicitada a internação hospitalar, com programação de cirurgia de emergência para a correção da fratura exposta em membro superior direito. A conduta inicial foi a colocação de tração cutânea em membro inferior direito programada para ter duração de 7 dias e posterior reavaliação do caso. O procedimento cirúrgico de osteossíntese foi realizado sem intercorrência, com o desbridamento e aplicação de fixador externo temporário em membro superior direito. No período pós-operatório, a paciente foi encaminhada do centro cirúrgico para a unidade de internação cirúrgica em quadro estável, com a presença de fixador externo em membro superior direito, acesso venoso periférico antebraço esquerdo e tração cutânea em membro inferior direito. Aí, eu pergunto aqui para vocês, que é uma das perguntas de estudo de caso, quais são os principais problemas que foram levantados nessa situação, né? A gente identificou que houve uma fratura óssea, que tem uma dor aguda que essa pessoa está sentindo, houve uma perda de função, isso é, a pessoa não consegue se movimentar, há uma deformidade nos ossos que foram atingidos, né, nos membros que foram atingidos, e um encurtamento das extremidades por conta da fratura. Aí eu pergunto para vocês, o que é a fratura? Né? A fratura é a interrupção anormal na continuidade do osso que determina a lesão ou a morte dessas células ósseas por conta dela. Ela pode ser causada por um trauma direto, por exemplo, uma força de esmagamento, uma rotação ou até mesmo a contração exagerada do músculo pode provocar a fratura, né? Além da lesão óssea, pode estar afetando outras estruturas, né? Principalmente por conta de edema dos tecidos moles, né? A pele, a musculatura. Pode acontecer uma luxação articular, uma ruptura de tendão, lesões de nervos e também, dependendo de onde se pegou esse osso, pode ter a lesão de outros órgãos, tá? As fraturas são basicamente classificadas em fraturas fechadas, aquelas que não há rompimento da pele e também que não houve a lesão em outros tecidos, né, os tecidos moles, e as fraturas abertas, também conhecida como uma fratura exposta, que a gente vê a exposição dessa fratura, desse osso, para o ambiente externo, tá? Então, a fratura é a ruptura brusca ou violenta do osso da cartilagem e ela vai apresentar maior incidência no sexo masculino, principalmente porque homem não se cuida, homens, eles têm esse espírito um pouquinho mais aventureiro, meio inconsequente, né, e que é exposto aos maiores riscos, né, e as pessoas na terceira idade, aí no caso, principalmente as mulheres, devido à osteoporose, aqui tá anotado errado, mas é osteoporose, tá? Na ocorrência das fraturas, a gente tem como sinais e sintomas a dor intensa, a deformidade do local, a impossibilidade de movimento, a posição anormal da região atingida, a ruptura da pele com a exposição do osso ou no local que houve a fratura, tá? Algumas imagens para vocês de fraturas, né? Os motivos, os fatores que são causadores de fratura, ela pode ser traumática, espontânea, né? Que é no caso da musculatura, ela ter
ter própse contraído que já acabou lesionando, patológica, como é o caso associado à osteoporose, né, a desmineralização desse osso que facilita a sua fragmentação, a fadiga, a sobrecarga e estresse dessa pessoa na qual ela está submetida, né. Complicações principais de fratura. A gente tem como complicações imediatas essa exposição do osso que pode proporcionar a infecção, a lesão vascular, né, que acontece pela lesão dos vasos sanguíneos, lesões nervosas, né, e a ocorrência da embolia gordurosa, ou seja, como ossos longos, ossos chatos, eles têm a presença de gordura por conta da medula óssea que ali está presente, elas podem cair na corrente sanguínea, né, e acabar caindo nessas gorduras e formando um êmbolo, né, que impede a circulação no local que esse êmbolo ele acabou se agregando, tá? E as complicações mais tardias estão relacionadas à dificuldade de consolidação, né, ou a consolidação viçosa, por assim dizer, consolidou até demais, que acabou deformando esse osso, ou uma pseudoartrose, ou seja, que a articulação que está naquela região acabou sendo prejudicada, né? A dor aguda, ela pode acontecer por conta da restrição desse paciente no leito, né? Também pode acontecer por conta da deformidade e assimetria dos membros que acabam levando a essa dor aguda. E muitas vezes a pessoa que aconteceu a fratura, no momento que ela aconteceu, ela pode acabar não se comunicando com tanta eficiência, né? Principalmente por conta do desconforto álgico, e no caso, a fratura, pela pessoa necessitar ficar muito tempo parada no leito, ela pode apresentar desconforto, e aí acaba não se comunicando de forma adequada. Outra pergunta que foi realizada, né? Quais os cuidados que devem ser implementados pela equipe a paciente com fratura óssea exposta e ou fechada nos períodos de pós-operatório tardio e reabilitação, bem como na prevenção de traumas, né? Foi perguntado para os alunos em sala de aula e a resposta que a gente teve foi auxiliar na recuperação anestésica da cirurgia, a prevenção na infecção na fratura exposta, a verificação de sinais vitais do paciente, ver o pulso do membro fraturado, avaliação, perfusão periférica e pulso periférico, a coloração dessa pele e a presença de edema e dor nesse membro, além da alteração sensorial e do movimento. Temos visitas. Foi perguntado para vocês também quais são os cuidados que devem ser implementados pela equipe a paciente com fratura óssea exposta e ou fechada nos períodos de pós-operatório tardio e reabilitação, bem como na prevenção de traumas. Uma das coisas que a gente tem que fazer é monitorar a dor, sempre estar questionando e quantificando essa dor, e a gente vai ter uma aula exclusiva a respeito de dor. A gente tem que diminuir os riscos de infecção e observar se a pessoa está tendo risco de infecção naquele momento, e pacientes com fratura expostas, ou até mesmo fechadas, eles correm o risco de infecção, né? O risco da ocorrência de tromboembolismo, a gente tem que sempre estar observando. A realização dos curativos no local que aconteceu esse ferimento, né? Sempre monitorizando se não há algum sinal de inflamação naquela região. A gente faz toda essa observação através da monitorização da pele desse paciente, sempre considerando os sinais de infecção e se está ocorrendo a cicatrização. Outra coisa que a gente precisa estar sempre observando é a temperatura das extremidades. Se essa extremidade de onde aconteceu a fratura, ela não está sendo submetida, não está perdendo temperatura, se ela está recebendo ainda a circulação de forma adequada. Vem cá. Ah, ele não quer aparecer. Bom, tudo bem, vocês que estão aí em casa, vocês vão assistir. Aí, mais alguns cuidados aqui. Todos aqueles ali a gente já tinha abordado em sala de aula. Oi?
a gente tinha abordado em sala de aula. Olha lá. Fala, oi, pessoal. Suco uva. Ah, ele quer suco de uva, gente. É. Vamos lá, então. Aqui a gente já conversou, né, sobre a redução da dor, a promoção da segurança, diminuição do risco de infecção, a promoção do conforto desse paciente, né, e promoção, principalmente, do autocuidado, dentro das limitações que a terapia, que essa pessoa vai precisar passar, né, a necessidade dessa pessoa ficar imobilizada, né, e as possíveis complicações podem fazer. A gente busca sempre estar auxiliando as pessoas para que elas consigam recuperar dentro do esperado as atividades do cotidiano que ela faria normalmente, mas dentro das limitações dela, né? Mas ainda manter a sua autonomia, né? Um ponto que eu comentei com vocês e que vocês mesmos trouxeram essas respostas, né? Que vocês devem ficar atentos à febre por conta de infecção, a respiração desse paciente, né? Que a presença desse paciente ficar muito tempo deitado, ele pode ter a respiração comprometida, a saturação capilar e a contagem da respiração desse paciente, sempre observando como esse paciente está respirando. Pulso e perfusão capilar, né? Por conta da síndrome compartimental, eu comentei com vocês que esse paciente está exposto, né? E a gente tem que sempre estar verificando se não tem outras condições que podem estar influenciando nesse paciente na melhora, como, por exemplo, a diabetes, que pode atrapalhar a melhora do paciente, tá? Esse paciente, ele tem um risco de choque hipovolêmico, né? Por conta da hemorragia, quando acontece a fratura, né, que a gente tem que observar sinais vitais desse paciente, o sangramento, a síndrome da embolia gordurosa, né, quando há glóbulos de gordura que saem dali da medula óssea desse paciente, que pode ocluir pequenos vasos sanguíneos e pode chegar até o pulmão, o cérebro, o rim e impedir a circulação nesses órgãos que são vitais, tá? E a síndrome compartimental, onde há diminuição súbita e intensa do fluxo sanguíneo para os tecidos distais, ou seja, acaba proporcionando uma necrose isquêmica nesse paciente, né? Outro risco que o paciente pode ter é a união tardia, uma união defeituosa e a não união desse osso, que pode acontecer. Quais são os sinais e sintomas que eu tinha pedido para vocês, que aí eu acrescentei ao longo da aula, né, na aula presencial? A dor nos membros afetados, que é para a gente observar, né, a face álgica da pessoa com a expressão de dor, inquietude, sudorese fria, alteração no padrão respiratório. Ó, ele que está fazendo, gente, aparecer todas as outras palavras, né? Esse paciente, Benjamin! Não, aqui em cima não. Aqui em cima não. Você mete aqui, ó. Pronto. Olha lá. Agitação. Se há alguma mudança na ferida cirúrgica. Se há uma redução da capacidade de movimentação devido à restrição do leito. Opa, gente, saiu fora. Aqui a aula do lugar. Não, Benjamin, não faça isso. Ai, 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 ai. Não mexe assim aqui não, que aí aqui, ó, perdeu aqui. Não perdeu não. Vai. É assim, gente, que vai tudo. Então tá, ó. Aí o destaque que eu já trouxe para vocês, né, da disfunção neurovascular, que também compreende a síndrome compartimental, né, ocorre a diminuição súbita e intensa do fluxo sanguíneo para os tecidos da extremidade e que pode levar a uma necrose por falta de circulação, né, que a gente chama, no caso, de necrose isquêmica, né, vai ser decorrente do tratamento e dessa alteração do músculo esquelética com a perda de continuidade, né?
Onde a gente vê maior problema, principalmente quando a pessoa apresenta algum fixador externo ou está sobre uma tração cutânea, né? Sinais e sintomas que nós precisamos ficar de olho é a pele fria e pálida dessa pessoa, uma perfusão diminuída com cianose de extremidades, né? Então, aqui passando para vocês, né? As complicações imediatas envolvidas com esse paciente, né? Que a gente vai encontrar é a dor aguda pela fratura, com danos aos tecidos moles e também o procedimento de redução, né? Fechada e abordagem aberta. O risco de infecção com a abertura da pele, procedimento cirúrgico com a presença de fixador e tração cutânea, né? A pessoa vai apresentar uma grande ansiedade, agitação, dor e medo em relação ao tratamento. Muitas vezes as pessoas elas têm medo do que pode acontecer com perca de emprego, né? Impossibilitação de realizar suas atividades, né? A integridade dessa pele, ela acaba sendo prejudicada por conta da ferida da cirurgia, né? E às vezes por conta do fixador externo, né? A pessoa tem o risco da complicação respiratória por conta da restrição do leito, a mobilidade é prejudicada com a redução da capacidade de movimentação e restrição de movimento dos membros afetados pela lesão. A gente tem que lidar com o déficit do conhecimento do paciente em relação ao tratamento, e a gente tem que estar sempre dando as orientações. E o nosso enfoque ele deve ser para trabalhar o restabelecimento desse déficit de conhecimento, né? Muitas vezes são internações que são prolongadas, né, por conta da restrição de movimento, a necessidade de cuidados, de enfermagem. Abala muito o paciente os sentimentos de relação de impotência, relato de alterações no desempenho do seu papel, mudanças no padrões de responsabilidades e problemas financeiros ou familiares, né? Esse paciente, e era uma das perguntas, era em relação ao desenvolvimento de lesões por pressão, né? O paciente que se encontra dessa forma, necessário ser imobilizado, ele tem um risco maior de desenvolvimento de lesão por pressão por conta da dificuldade de movimentação. Pessoas que elas têm idade mais avançada, um estado nutricional mais debilitado, né, estão utilizando tração ou apresentam alguma comorbidade como diabetes e apresentam um nível de independência diminuído, elas têm maior risco de desenvolvimento de lesão por pressão. E a gente não pode deixar o paciente desenvolver essa lesão por pressão. Então, se a gente já sabe que esse paciente tem esse risco, a gente precisa estar atento no nosso cuidado, tá? Lembrando um pouquinho para vocês sobre lesão por pressão, é a área de trauma tecidual causada por pressão contínua e prolongada, que excede a pressão capilar normal. Ou seja, a gente tem uma pressão maior sobre essa pele que não vai permitir a circulação adequada, a circulação sanguínea adequada e que vai provocar uma morte por isquemia, ou seja, a morte desse tecido celular por falta de oxigênio e de nutrientes, tá? A gente chama hoje em dia como lesão por pressão, no passado chamava de úlcera e já foi trocado. Elas podem ser, as lesões por pressão, elas são classificadas, elas são estagiadas de acordo com a sua profundidade, tá? Sendo de grau 1 ao rompimento da epiderme, o grau 2, ela rompe a epiderme até a derme, o grau 3 chega até o tecido subcutâneo, e o grau 4, ela atinge os músculos. É aqui nesse grau 4 que a gente encontra muitas vezes a formação de cavidades, tá? Algumas regiões são regiões com a presença de osso, que a gente consegue sentir o osso, que são regiões que são mais fáceis para o desenvolvimento das lesões por pressão, tá? Aqui, quando o paciente fica muito deitado, a gente vê com frequência aqui na região sacra e no isquio, no calcâneo, nos dedos dos pés, né, na região occipital da cabeça, na região da escápula e do cotovelo,
tá? E que são regiões que a gente precisa prestar maior atenção, tá? Tanto o paciente que fica deitado, quanto o paciente que fica sentado. Um dos recursos que a gente tem que é muito eficiente para redução de lesões por pressão é a utilização de colchão piramidal. São esses colchões aqui conhecidos como casca de ovo. Tá saindo também alguns outros tipos de colchão, né? Colchão que é feito com água, com ar, né? Outros materiais que também vão facilitar a gente fazer o tratamento e a monitorização desse paciente, né? Aí, uns cuidados com a pele que eu já trouxe para vocês nos outros dias, que a gente tem que continuar mantendo por conta do risco que esses pacientes esses pacientes com fratura eles têm de ter a mais, tá? Mas você não pode mexer no computador. Vamos assistir filminho? Vamos? Vamos? Gente, eu vou seguir um pouquinho aqui, vou tentar levar ele ali, que ele quer mexer no computador, eu não posso deixar, tá? Infelizmente, eu não consigo editar o vídeo, vocês estão assistindo. O meu garotinho aprontar horror. E quem que é esse aqui, ó? Quem que é esse aqui? Cuidados com a pele e tratamento precoce. Então, todo dia vocês vão inspecionar a pele e vai documentar o que vocês estão visualizando, tá? O que vocês visualizaram nesse paciente que tem um risco de lesão maior, né? Quando a gente observa que esse paciente já está começando a apresentar uma vermelhidão, uma alteração nessa pele, a gente já começa a nossa intervenção, tá? Sempre buscar individualizar a frequência da higiene corporal para prestar uma melhor assistência para esse paciente, utilizando agentes de limpeza que sejam suaves, tá? E evitar a utilização de água quente nesses pacientes que estão na cama e que faça a fricção da pele. A gente não esfrega, porque se essa pele já está com risco de abrir, se a gente fazer essa fricção, a gente pode aumentar, né? A gente tem que utilizar hidratantes adequados, dando preferência a hidratante, não óleo, tá? A gente já conversou isso na aula de sistema tegumentar, evitando o frio e o calor excessivo, tá? Lençol sempre seco, esticado. A gente não deixa esse paciente em lençóis que estejam úmidos e sempre macerados, tá? Sempre buscar manter o lençol limpo, seco, esticado, né, para evitar a pressão e a força do cisalhamento, que pode fazer o rompimento dessa pele, né? Se a gente tem essa região que tem um risco para lesionar, a gente pode utilizar algumas coberturas que sejam protetoras e que evitem o atrito nessa região e aí a gente ter a lesão. Então, uma das medidas de proteção a essa pele, né? Aí, alguns outros problemas que vão necessitar de tratamento semelhante à fratura. É a torção, o entorse e as luxações, tá? Entorse é um traumatismo músculo-esquelético caracterizado pela distensão dos ligamentos e da cápsula articular. Ou seja, há uma lesão nos ligamentos que são responsáveis pela sustentação dessas articulações. A gente tem como sinal e sintoma de entorse a dor intensa local e ao redor dessa articulação. A pessoa, por conta da dor, por conta da inflamação, ela não vai conseguir se movimentar, né? Então, há uma hipofunção dessa região que foi lesionada, né? Há também a presença de um edema intenso e moderado nesse local, né? E pode sim, por conta dessa situação, ocorrer um sangramento dessa lesão, né? Aí, então, aqui, a lesão desse ligamento. Muito comum acontecer isso nessa região do tornozelo, tá? A gente vê aqui um membro que ele sangrou internamente, né, que está apresentando esse hematoma, né, aqui na região do entorse, e que também vai exigir cuidados semelhantes aos da fratura, né, a necessidade de imobilização, né. Então, quando acontecer um entorse, a pessoa tem que evitar movimentos nessa região que foi lesionada, assim como a fratura, aplicação de uma compressa gelada e providenciar a imobilização e
caso esteja naquele momento, a gente encaminha essa pessoa para um atendimento médico imediato, né? Uma coisa que é importante quando a gente visualizar o entorse, que não é para a gente ficar tentando estender essa região lesionada, porque assim a gente pode levar a ter complicações que são maiores, tá? Cuidados de enfermagem nesse caso, a gente tem que promover o repouso desse paciente com a finalidade de impedir o agravamento da lesão, buscar elevar o membro lesionado, né? Aplicação de compressas frias e a atadura compressiva nesse caso, né? Aí a gente vai ter as luxações, que são diferentes do entorses. Ela vai ser caracterizada pelo desalinhamento dos ossos dessa articulação, podendo ser definido como repentino, duradouro, parcial ou completo. Os locais mais comuns para a ocorrência da luxação são nos ombros, nos joelhos, nos punhos, nos cotovelos e tornozelos, né? Ela é, então, um traumatismo musculoesquelético que ocorre de forma violenta, né? E ainda é um impacto que vai direto nessa articulação e que ainda pode resultar em torções ou movimentos que são súbitos e intensos que pode acabar lesionando toda aquela região, a região desse membro que foi lesionado, né? Pode ser causado como fatores como deteriorização dos responsáveis pela sustentação da articulação e pode ser também ligado a uma doença ou uma malformação congênita, tá? Alguns tipos de luxações, elas são completas ou incompletas, quando atinge essa articulação de forma completa ou uma parte dela, ou uma luxação intracapsular e extracapsular, ou seja, aconteceu dentro ali da articulação, dessas articulações que elas estão em cápsulas, né, que ficam principalmente no joelho, tá? Sinais e sintomas. A dor intensa nesse local, a incapacidade de movimentação desse membro, a deformação no local da lesão e a presença de um edema considerável. Nesse caso, a gente deve mobilizar o local da lesão com uma tala, né, na mesma posição que a pessoa está. Então, não é para a gente tentar reposicionar essa lesão ou esticar essa pele, essa perna, esse membro que tá luxado, né, e solicitar socorro e levar ao médico o mais rápido possível, né, para que se façam as intervenções adequadas, né. E aí, eu vou dar uma pausa com vocês, porque acredito que todo mundo está um pouco cansado, e trago os demais estudos de caso. Tudo bem, gente? Então, até daqui a pouco. Uma pausa para todos. Obrigado pela atenção, tá? E vamos parando só um instante.